Um abraço para você que nos acompanha na Web TV Undime Bahia, Gregório Grisa, secretário de Articulação Intersetorial com Sistemas de Ensino lá na SASE, no Ministério da Educação, falando sobre este encontro importante que acontece aqui na capital baiana, Salvador. O encontro começou ontem, domingo, segue até a próxima quinta-feira. É um encontro nacional representando aí representantes dos 20 estados brasileiros. Sistema Nacional de Educação, novo Plano Nacional de Educação. Em nenhum momento a gente pode deixar de pensar na política pública sem tratar dessas duas legislações mais amplas. É isso mesmo, um abraço. Um abraço, um prazer estar aqui na Bahia. Primeiro dizer que a gente está vivendo um momento único do Simpósio Nacional da ANPAE, está convivendo com um novo Sistema Nacional de Educação e com um Plano Nacional de Educação de forma concomitante, né? Os dois estão nascendo, nós temos um período agora de 12 meses para os municípios brasileiros, os municípios baianos elaborarem o seu plano municipal de educação, para os estados também elaborarem seus planos estaduais, né? Os municípios 15 meses, os estados 12 meses, né? E a gente tem o Sistema Nacional de Educação também nascendo, né? No caso dos estados coordenados pelas secretarias estaduais de educação junto aos seus municípios, no caso lá da União, coordenado pelo MEC junto ao CONSED, junto ao Undime, junto ao CONSEC. Por que isso é tão importante, né? Porque vai ser a primeira vez que nós vamos ter a possibilidade de implementar as metas do Plano Nacional de Educação junto de um sistema que vai elencar prioridades. Eu tenho dito o seguinte: o Sistema Nacional de Educação existe para a gente perseguir as metas do Plano Nacional de Educação. Então, compreendendo conceitualmente essa questão, o gestor e a gestora, os diretores escolares, os prefeitos, os governadores, precisam olhar para o sistema como uma forma, uma instância, né, espaços em que a gente vai elencar prioridade. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente precisa elencar prioridades para cumprir o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual e os planos municipais de educação. Então eu estou compreendendo isso como um círculo virtuoso, recente, de ampliação de recursos para a educação, ampliação do Fundeb, algo muito importante para o país, mais equitativo, o Fundeb mais robusto, chegando aos municípios, né? Alteração recente do piso do magistério, garantindo ganho real para os professores, mas agora tem o sistema e o plano que nos desafiam do ponto de vista de gestão. Então esse aqui é um simpósio que trata de política pública, de administração da educação, e eu acho que a gente vive um momento muito profícuo com o sistema e com o plano nacional para aperfeiçoar a gestão pública educacional. Secretário, é claro que o sistema ele orienta, como bem disseste, e entende que também a ausência de um sistema nos planos anteriores também tem interferido para que nós não tenhamos avançado um pouco mais naquelas metas e estratégias as mais diversas. Agora estamos falando de 19 objetivos, é claro que estamos falando também de um plano muito mais robusto, trazendo aí a população ribeirinha, educação do campo, etapas e modalidades que não estavam postas, ou pelo menos de forma tão clara no plano anterior. Claro que outros desafios também, para que nós não pudéssemos cumprir, existiam, estavam lá postos, mas a ausência desse sistema também contribuiu? Também contribuiu, dá para dizer sim. O sistema era algo sonhado há décadas no Brasil, né? Algo previsto na Constituição, que a gente não alcançava um consenso no parlamento para poder aprovar. Então também contribuiu sim. Eu adicionaria outros dois elementos. Primeiro, a gente observou, infelizmente, de 2015, 2016 até 2022, no âmbito nacional, uma redução de recursos expressivos na área educacional, né? A gente está falando de mais de 70 bilhões de reais calculados para hoje. Além do congelamento dos 20 anos? Em função da PEC, do teto de gastos, na época, a emenda de 95, né, constitucional, ela reduziu sistematicamente recursos. E nós vivemos uma pandemia também nesse trajeto, que fez com que a gente tivesse uma dificuldade muito maior do cumprimento das metas do plano anterior. Então você disse bem, a gente se desafiou em relação a pouco recurso, pandemia e uma governança, na nossa avaliação do atual governo, de baixa intensidade no governo anterior. A gente não teve uma articulação necessária, uma coordenação da política nacional necessária, e quem está no município hoje sabe essas diferenças, né? Agora, a gente também teve um êxito em alguns elementos do plano passado que precisa ser reconhecido. A gente não pode adotar o discurso de terra arrasada, né? Os estudos do INEP apontam que cerca de 75% do plano anterior, ele teve um percurso positivo de percorrer as metas, né? A totalidade das metas cumpridas foram apenas 4 das 20, mas o percurso foi um percurso importante, e isso é um fenômeno que é natural do Pacto Federativo.
A educação infantil depende do município, o fundamental depende do município, o ensino médio depende do Estado. Todas elas combinadas dependem de uma articulação da União. Então há responsabilidades diferentes. Então a gente percorreu e em respeito aos gestores municipais, estaduais, a gente precisa dizer que a gente avançou. Agora, como também você bem disse, o novo plano, ele é mais desafiador, ele é mais completo, traz a equidade, traz redução de desigualdade, traz o desafio do financiamento, né? Nós temos um programa de infraestrutura criado no próprio Plano Nacional de Educação para a gente tentar pagar essa dívida histórica brasileira com a defasagem de infraestrutura das escolas. Infelizmente, nós temos uma história no Brasil de baixo investimento durante o século XX todo. Apenas com o Fundeb, lá em 2007, que a gente começou a chegar a patamares próximos dos países mais desenvolvidos de investimento. E o nosso déficit de infraestrutura é gigantesco, ainda é gigantesco. E a curiosidade triste é, quanto mais pobre o aluno, quanto mais a questão racial, quanto mais alunos pretos, pior é a infraestrutura das suas escolas. E esse é um ciclo vicioso que tem que ser superado. Daí a relevância desse plano de infraestrutura. Agora, o novo plano também traz demandas de diálogo maior entre as redes, troca de boas práticas, diálogo entre a universidade e a educação básica. E eu acho que com o sistema agora a gente tem ferramentas muito melhores, por isso que a gente está bastante otimista no Ministério para perseguir o novo plano aí de maneira diferente. Se com a garantia de investimentos, de diálogo, não é a certeza de que nós tenhamos o sucesso efetivo lá na ponta, sem essas possibilidades, sem esses espaços e esses momentos, a dificuldade se amplia, eu não tenho dúvida nenhuma. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Obrigado por estar aqui, é sempre um prazer. Contem com o Ministério da Educação, né? A gente tem uma participação muito ativa e orgânica em todos os eventos da Undime, todos os eventos das entidades da área educacional, e é sempre um prazer conversar com vocês. Há poucos meses a gente esteve aqui e a gente tem orientação e orienta as equipes para estar presente em todo o Brasil, porque o prefeito, o secretário de Educação, a secretária precisam contar com essa assistência técnica. A gente não pode abrir mão no Pacto Federativo desse tipo de política pública, entende? Muito obrigado, um abraço. Nós seguimos juntos como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.